Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Meu nome é William Costa e eu vou ser o seu professor de Física no dia de hoje. Hoje nós temos um tema bem legal que são os conceitos de calor e temperatura, que são conceitos diferentes, já faço esse alerta desde já, tá certo? Mas vamos aqui pensar no que você aí em casa entende sobre o conceito de temperatura. Normalmente, num dia aqui em Manaus, dias muito quentes, né? Você associa a temperatura da cidade à ideia de quente e frio, certo? Ou seja, você associa a ideia de temperatura à ideia da sua sensação térmica, tá certo? Sensação térmica é esse quente e esse frio que você responde a determinado questionamento sobre temperatura. Só que a sensação térmica ela pode ser traiçoeira. Pense o seguinte, quando você queima a sua mão e aí você vai e coloca a mão debaixo da torneira, automaticamente você já vai sentir que a água está em temperatura ambiente? Não. Não por quê? Porque o seu tato ali está agredido pela queimadura, não é? Então a sensação térmica pode ser traiçoeira na hora de determinar a temperatura. Então, para isso, nós vamos associar a temperatura a outra coisa. E essa coisa vem da matéria. Veja só, a matéria ela é composta por átomos, né? Átomos, moléculas e assim sucessivamente. Esses átomos, essas moléculas, estão em movimento no corpo. Então, nós vamos associar a ideia de temperatura a esse movimento. Veja só um vídeo que nós preparamos para você. Bom, você está vendo aí, olha, as moléculas estão se movimentando lentamente. Conforme a temperatura vai aumentando, as moléculas vão se movimentando de maneira mais agitada, não é? Olha, aumentei a temperatura e as moléculas estão mais agitadas, em um movimento mais frenético, não é verdade? Então, veja só, aí está o conceito de temperatura. Então, nós vamos, conceito de temperatura, o que vai ser? Conceito de temperatura, ele está associado ao grau de agitação das moléculas. Veja só, temperatura está associado aí, olha, ao nível de agitação das moléculas de um corpo. Veja que esse nível de agitação, quando você viu ali as moléculas daquele gás ali, naquele recipiente se movendo, você viu as moléculas se movimentando em um movimento que nós chamamos de translação. O que é a translação? É quando a molécula vai de um ponto a outro, tá certo? Isso é a translação. Se movimenta para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, tá certo? Então, nós vamos dizer que a temperatura é a energia cinética média do movimento dessas moléculas, tá certo? Então, temperatura, de maneira simples, é o grau de agitação das moléculas. Quando você traz para outros conceitos de física, é a energia cinética média de translação das moléculas, tá certo? Energia cinética média de translação das moléculas. Esse é o conceito de temperatura. Então, você não vai mais associar a temperatura quente e frio, você vai associar a temperatura ao movimento das moléculas, tá certo? Outra coisa é o conceito de calor. Veja só, o calor é a energia térmica em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, veja só, calor é essa energia que é transferida de um corpo ao outro em razão da diferença de temperatura, tá certo? Então, vamos para um exemplo aqui. Você está lá esperando o ônibus quando tudo voltar ao normal, porque agora você vai ficar em casa. Mas quando você está lá esperando o ônibus, aí o ônibus chega ali na sua parada e você vai entrar e você toca ali no ônibus. Quando você toca no ônibus, você vai sentir o ônibus quente, certo? Por quê? Porque o ônibus está transferindo ali, aquela lateral do ônibus está transferindo energia para a sua mão, tá certo? Outro exemplo é quando você pega um cubo de gelo. Quando você pega um cubo de gelo, o gelo a sua mão vai transferir energia para esse cubo de gelo. Essa energia que está sendo transferida em razão da diferença de temperatura, nós vamos chamar de calor. Olha só, calor é essa energia que está sendo transferida, tá certo? A energia que foi absorvida, a partir do momento que o corpo absorve essa energia, já deixa de ser calor e vira energia interna, como nós vamos ver futuramente, tá certo?
Então, temperatura, nível de agitação das moléculas, e o calor é a energia em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Se liguem nisso, olha. Sempre o sentido do calor é do maior temperatura para menor temperatura. Professor, existe a transferência de frio? Não. Existe transferência de calor do maior temperatura para menor temperatura. Beleza? Outra coisa, olha. Você percebe que depois de um tempo, quando você segura ali o gelo com a sua mão, depois de um tempo, a sua mão também vai ficar gelada, não é? Quer dizer que o cubo de gelo e a sua mão entraram em equilíbrio térmico. Quando é que acontece o equilíbrio térmico? Veja só. O equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos, com temperaturas diferentes, entram em contato e depois de um determinado tempo ficam com a mesma temperatura. Então, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura, beleza? Bom, agora nós vamos aprender a medir a temperatura, certo? O aparelho que nós utilizamos para medir a temperatura você já conhece, é o termômetro. Mas esses aparelhos eles são graduados em escalas termométricas, que é o que nós vamos conhecer agora, 3 escalas termométricas. Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, beleza? Vamos começar pela escala Celsius, veja só. A escala Celsius ela foi construída por esse cara aí, que é o Anders Celsius. Ele era astrônomo e ele fez o seguinte, olha, ele adotou para o ponto de fusão do gelo, ou seja, quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, é de 0, tá certo? O valor 0 é para o ponto de fusão do gelo. E para o ponto de ebulição da água, ele adotou o valor 100. É quando o líquido está virando vapor, tá certo? Então aí, olha, os pontos de fusão é 0 na escala Celsius e o ponto de ebulição é 100 na escala Celsius, tá certo? Essa escala é a mais utilizada no mundo inteiro. Por quê? Porque ela é a escala do sistema métrico. Veja só uma figurinha que nós trouxemos aí para você, olha. Nós temos um termômetro e esse termômetro, ele tá marcando o 0 e o 100, não é? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Veja só que o termômetro ele está dividido em 100 partes iguais, tá certo? Por isso que até 1942 essa escala era chamada de escala centígrada, tá certo? Não é mais chamado assim para homenagear o Celsius. Então, o que tem que ficar aí da escala Celsius? 0 para ponto de fusão e 100 para ponto de ebulição. Outra escala é a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, ela é muito utilizada nos países que foram colonizados pela Inglaterra, não é? Os países que têm origem anglo-saxã, tá certo? Então, eles adotam lá essa escala. Nessa escala, o ponto de fusão da água é 32 graus e o ponto de ebulição da água é 212 graus. Veja que os valores já são diferentes, não é? Lá no Celsius era 0 e 100 e agora aqui em Fahrenheit é 32 e 212. De modo que nós vamos observar aí, olha, que a temperatura no grau Fahrenheit, nós não temos 100 divisões, né? Nós temos 180 divisões, tá certo? 180 divisões é a escala Fahrenheit, olha. 180 divisões aqui no grau Fahrenheit, nós temos 180 divisões iguais, tá certo? Lá na escala Celsius, se você lembrar, eram 100 divisões, 100 partes iguais, certo? Bom, nós temos também a escala Kelvin, não é? A escala Kelvin é chamada de temperatura absoluta. Por que temperatura absoluta? Porque o Kelvin ele fez o seguinte, ele associou o 0 nessa escala ao nível de energia, aliás, o 0 dessa escala ele associou à quantidade mínima de energia, aliás, a ausência de energia de um corpo, tá certo? Então, o 0, na escala Kelvin, é a ausência de energia cinética translacional dessa molécula. De modo que nada pode atingir o 0 Kelvin, tá certo? Nada pode atingir o 0 Kelvin, por quê? Porque aí nós não teríamos mais energia.
Claro, cabe aqui citar que em 2013, os cientistas alemães aí, eles conseguiram temperaturas abaixo do 0 Kelvin, mas foram temperaturas de bilionésimos ali de 0 Kelvin, tá certo? Abaixo do 0 Kelvin. E aí, quando você procura aí na internet, já atingiu a temperatura abaixo de 0 Kelvin? Já nesse experimento aí. Na escala Kelvin, ele também dividiu em 100 partes, tá certo? Para corresponder igualmente à escala Celsius. Só que, para o ponto de fusão, ele associou 273. E para o ponto de ebulição, ele associou o 373, tá certo? Então, veja só, ponto de fusão na escala Celsius, 0. Na escala Fahrenheit, 32. E na escala Kelvin, 273, certo? Já o ponto de ebulição na escala Celsius, 100. Na escala Fahrenheit, 212. E na escala Kelvin, 373. Agora nós vamos ver como converte de uma escala para outra, tá certo? Quando eu tenho uma temperatura em Celsius e quero ir para uma temperatura em Fahrenheit. Veja só, para converter uma temperatura em Celsius em uma temperatura em Fahrenheit, nós vamos fazer uso dessa equação. Olha. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc é a temperatura na escala Celsius. Tc, temperatura na escala Celsius. E o Tf é a temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Então vamos ver aí, olha, a comparação entre as duas escalas. Veja só, Celsius e Fahrenheit, nós temos aí qualquer temperatura em Celsius, eu posso determinar uma temperatura em Fahrenheit. Como? Utilizando aquela nossa equação. Vamos para um exemplo. Olha só, no exemplo tem aí, qual é o valor equivalente a uma temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então, olha, 30 graus Celsius, ele está me dando Tc. Tc, 30 graus Celsius. Vamos converter para a escala Fahrenheit. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Vou substituir aqui, olha, o 30. 30 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Primeiro passo, vamos ver aí a continuação do cálculo, olha. Quando você observa, olha, o primeiro passo foi dividir 30 por 5, que é 6. O 9 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, por isso que tem um 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. O 32 está subtraindo, vai para o outro lado somando. 54 mais 32, 86 graus Fahrenheit, tá certo? Então tá aí, essa é a conversão de uma temperatura em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit. Na sequência, nós vamos ver aí, olha, a escala Kelvin que nós já comentamos, que é a escala com temperatura absoluta. Veja só, tá aí, olha, é a temperatura absoluta, é a escala Kelvin. Na sequência, você vai ver que nós já falamos aí, a divisão é em 100 partes, o ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição 373. E como é que eu converto da escala Celsius para a escala Kelvin? Veja só, nós temos aí uma equação para converter da escala Kelvin para a escala Celsius. Tk é a temperatura em Kelvin, Tc é a temperatura em Celsius. Então, para transformar aqui, olha, é bem mais simples do que Celsius para Fahrenheit, não é? Porque agora, olha, basta pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Ou eu posso também aqui, olha, Tc é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero transformar para Celsius, o que eu faço? Eu subtraio de 273. Vamos ver um exemplo? Veja só. Transformar 250 kelvins para a escala Celsius. Para transformar a temperatura 250 kelvins para a escala Celsius, basta utilizar a equação. Veja só, Tc, que é aquela segunda lá que eu escrevi para vocês, Tc, temperatura em Kelvin, menos 273. A nossa temperatura em Kelvin, ó, é 250 Kelvin. 250 menos 273, fez a continha, vai dar menos 23 graus Celsius, tá certo? Então tá aí, gente. O que tem que ficar de hoje aqui, olha? Veja só, as duas equações de conversão. Quando eu quero ir
da escala Celsius para a escala Fahrenheit, você vai utilizar Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Quando você quer ir da escala Celsius para a escala Kelvin, basta somar a temperatura em Celsius com 273. Tem que lembrar o conceito de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá certo? Não é quente e frio, é grau de agitação das moléculas. Ou seja, é a energia cinética média translacional das moléculas, tá certo? E o calor? Calor é a energia que vai de um corpo a outro. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura, beleza? Esse é o resumo de hoje e nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Olha aí, na primeira questão, eu quero que você escreva o conceito de temperatura e calor. É para escrever e fixar na mente até não esquecer mais, beleza? Na segunda questão, ele está dizendo o seguinte: dois corpos estão em equilíbrio térmico quando? Aí você vai marcar aí a alternativa correta. E na terceira questão, nós temos aí a temperatura mínima registrada no município de Nova Olinda do Norte foi de 20 graus Celsius. Qual é essa temperatura na escala Fahrenheit? Bom, coloquem lá as respostas de vocês ali no chat, que daqui a pouco eu vou chamar vocês aí para responder, beleza?
Olá pessoal, estamos de volta aí para conferir a resposta de vocês. Eu estava dando uma olhadinha ali no chat, todo mundo respondendo a segunda questão, mas faltou a primeira, faltou a terceira, não é, gente? Vamos ver a resposta do pessoal? Vamos ver aí, olha, Vitor Carlos disse que a segunda é a letra C. A Midiane também disse que a segunda é a letra C. O Carlos Eduardo disse letra C. Maria Eduarda também letra C. Diego Javier, a letra C. O Moisés disse verdade, a 2 é a letra C. Rubiane, 2, letra C. Léo, letra C também. Davi Souza. Davi Souza fez um comentário aí, um fala e os outros copiam. Não, todo mundo está fazendo a questão, ninguém copia aqui, não é verdade? Os alunos da Rede Seduc não copiam. Vamos lá. Andréia disse que é a letra C também. O Larissa Nayana, aí o que ela falou? Rio do Davi. Ricardo, a 3 eu não sei. O que mais? Bruno colocou letra B. Iris colocou a letra C. A Midiane também colocou letra C. Nós já vimos. Então é isso aí. Todo mundo aí arriscou a segunda. A primeira estão dizendo que é texto, não é? É verdade. Vamos responder a primeira questão. Vamos lá? Escreva o conceito de temperatura e calor. Eu achei que vocês iam fazer um texto bonito ali para a gente dar uma olhada, não é? Temperatura, olha. Temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Ou, como eu comentei com vocês, é a energia cinética média translacional das moléculas, não é? Ou seja, energia cinética de movimento das moléculas ali, tá certo? Calor é a energia térmica em movimento, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Olha, esses dois conceitos aí, eles são importantíssimos para vocês, tá certo? Nós vamos trabalhar em cima desses conceitos praticamente todos os conteúdos aí da termologia, tá certo? Termologia estuda exatamente essa interação entre calor, temperatura e a matéria, beleza? Então, na primeira questão aí, é importante você fixar esses dois conceitos. Física não é só conta. Na física você precisa entender os conceitos. Por quê? Porque nós vamos aplicar esses conceitos também na hora de fazer conta. Por exemplo, se você falar para mim que calor é a energia térmica em trânsito, eu já vou lhe dar errado, tá certo? Por quê? Porque calor e temperatura são conceitos diferentes. Temperatura está associado ao nível de agitação das moléculas e calor é energia, tá certo? Energia em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, beleza? Segunda questão, questão número 2. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando? Letra A, possuem a mesma quantidade de calor. Não é a letra A. Por quê? Veja só, quantidade de calor nós vamos estudar futuramente, ela depende da massa e do que é constituído o corpo. Então, possuem a mesma quantidade de calor? Não é essa. Possuem a mesma energia cinética? Também não é essa, não é verdade? Porque energia cinética só se fosse energia cinética média translacional das moléculas, tá certo? Letra C, possuem a mesma temperatura. Tá aí, equilíbrio térmico é quando os dois corpos possuem a mesma temperatura. A resposta é a letra C, tá certo? E a terceira questão, na terceira questão nós vamos ter que fazer uma continha, não é? A temperatura mínima registrada no município de Nova Olinda do Norte foi de 20 graus Celsius. Esse mesmo valor de temperatura corresponde a qual valor na escala Fahrenheit? Então veja só, ele me deu aqui, já de antemão, a temperatura em Celsius, que é 20 graus Celsius. E ele quer saber a temperatura em Fahrenheit, tá certo? Bom, eu tenho que olhar lá nas duas equações que nós vimos hoje, qual que associa TC com TF, não é? TC com TF é essa daqui, olha. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos substituir então. Nosso TC vale 20. 20 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Primeiro passo da conta, vamos dividir 20 por 5. 20 dividido por 5 vai dar
4 igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, não é? Ele vai para o outro lado multiplicando. 9 vezes 4, você já sabe que vai dar 36, não é? 36 é igual a TF menos 32. O 32 está negativo. Eu vou mandar esse 32 para o outro lado. Ele vai positivo. 36 mais 32 é igual a TF. Quando você faz 36 mais 32, você vai ver que o resultado é 68 graus Fahrenheit, tá certo? Professor, e se eu não conseguir fazer essa conta, o que eu faço? Repita, tá certo? Repita até internalizar quais são os passos que você deve seguir. Tá aí, olha, nosso gabarito, nós estamos vendo que deu 68 graus Fahrenheit, como o professor calculou aí para vocês. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Não esqueça os conceitos de temperatura e calor, tá certo? São conceitos importantíssimos. Importantíssimos tanto para a física quanto para a química que você vai estudar. Bom, agora eu me despeço de vocês. Fiquem em casa, usem máscara e nós vamos para a aula do terceiro ano do ensino médio com a professora Yara. A sua aula continua no próximo vídeo.